Olha, diante da notícia alarmante para o governo de queda na popularidade, ainda mais acentuado do que nas pesquisas anteriores, a gente faz aqui esses dois lados especial. Já trouxemos informação, análises, agora viemos com as repercussões. Então, bora lá. Convidamos para esse quadro hoje o deputado federal Evair de Mello, ele que é do Progressistas do Espírito Santo, e do outro lado, o deputado Rogério Correia, ele que é do PT de Minas Gerais. Então, não sei se eu começo aqui com a pedra ou com a vidraça. Eu vou começar com quem é pedra. Deputado de oposição, Evair, como que o senhor avalia estes números que para o governo chegam como uma péssima notícia? Tem como reverter essa situação? Basília, quem plantou o vento está colhendo tempestade. O Brasil real é muito diferente desse Brasil de ficção na cabeça do presidente Lula. Alguém que chega à presidência da República imaginando que está há 20 anos atrás, quando as coisas tinham uma outra dinâmica. E se mostra um governo irresponsável com as contas públicas, com a finança, tendo em vista desde a indicação do limitado ministro Haddad. Mostrava claramente que o Ministério da Economia seria um ministério simplesmente para operar as vontades políticas da presidente da República. Pois bem, a fatura chegou. E com isso, desde a PEC de transição, depois do primeiro arcabouço fiscal, o teto fiscal, essa irresponsabilidade do governo para com as contas públicas transcendeu para as outras áreas. Um governo que apostou que simplesmente encontrar uma narrativa e uma retórica seria suficiente para poder manter a sua aprovação. E claramente o governo se comunica mal, não tem uma articulação, porque o modelo de cooptação que montou para poder montar a máquina pública, ela não está funcionando. Ou seja, não tem diálogo, o governo com a base gelatinosa não tem consenso e os resultados são os piores possíveis. Graças à força da indústria e do agro brasileiro, a economia ainda continua operando apesar do governo. E hoje estamos vivendo aí a inflação, estamos vivendo juros altos, fruto da irresponsabilidade fiscal desse governo. Com a crise do PIX, por exemplo, o governo perdeu a credibilidade e agora querendo justificar o alimento barato, querendo mexer no prazo de validade. Isso piora ainda mais a performance e a credibilidade do governo, que é praticamente irreversível. Eu vou passar a mesma pergunta para o senhor, Rogério Correia. Tem como reverter esse cenário tão deteriorado de popularidade do governo e do presidente Lula? Bom dia. Bom dia, Brasília. Bom dia, Evair. Agradeço o convite. Eu acho que a grande notícia de hoje é a saúde do presidente Lula. Agradecer a Deus pela saúde dele, apesar das dificuldades que ele passou, mas agora o boletim médico dá ao presidente Lula já condições de... A gente está vendo aí que os nossos entrevistados encontraram as condições possíveis para falar conosco aqui da CNN Brasil. Como ainda é tempo de recesso parlamentar, eles estão em seus estados. O Evair está no Espírito Santo, o Rogério Correia está em Minas Gerais. Então, dentro do ajuste técnico possível, a gente está trazendo para vocês aqui uma opinião de dois lados. Pode continuar, Rogério. Desculpa, é porque eu estou no carro. Basília me pegou aqui de última hora, mas eu não poderia deixar de faltar aí com vocês. Então, primeiro, dar um bom dia ao Evair, bom dia, Basília. E eu dizia que a grande notícia de hoje é a saúde do presidente Lula. Isso é muito importante, o presidente passou por momentos difíceis, mas hoje o atestado médico já dá ao presidente condições de viajar e de, portanto, continuar dirigindo o Brasil e dirigindo bem, como o presidente Lula vem fazendo. Então, essa é a grande notícia. Em relação às questões da pesquisa levantada hoje, a pesquisa é sempre um momento. E ela dá hoje uma aprovação e desaprovação na mesma margem, em torno de 47%. Se nós levarmos em consideração a margem de erro, a aprovação e desaprovação estão empatadas. Isso significa um determinado momento. Tem algumas questões que, evidentemente, precisam ser corrigidas. E a principal delas é o preço dos alimentos. É por isso que o presidente Lula ele está agora se debruçando para que isso possa acontecer. Mas o segundo, Basília, são as fake news. O deputado Evair, por exemplo, acaba de dizer uma fake news, que o governo queria mexer no prazo de validade dos alimentos. Isso é fake news. Isso foi uma proposta feita por uma entidade de supermercados e imediatamente rejeitada pelo governo.
Aliás, no governo Bolsonaro, essa proposta tinha sido feita e a resposta na época da ministra da Agricultura é que ela via com bons olhos. No caso do nosso governo, a gente não vê com bons olhos. A outra mentira, a outra fake news foi o PIX, que eles disseram que o governo do presidente Lula queria taxar o PIX. Na verdade, quem fez proposta de taxação de PIX foi, na época, o ministro Paulo Guedes, do governo Bolsonaro. No caso nosso, não haverá taxação de PIX e já tem um projeto de lei muito claro mostrando que não pode haver taxação nem aumento de impostos. Outra fake news é que haveria, por parte do governo federal, a intenção de aumentar a carga tributária. Outra fake news, porque na aprovação da reforma tributária nós deixamos claro não poder haver aumento da carga tributária. Então, o governo sofre ataques de fake news e um problema real, que é uma inflação de preços de alimentos, que é no mundo inteiro, mas que nós vamos corrigir para que o governo continue, em 2015, fazendo as suas entregas, que é o nosso objetivo. Eu quero agradecer a participação dos senhores bem rapidinho mesmo, é para ficar como um gostinho das repercussões que a gente vai acompanhar ao longo de toda esta segunda-feira aqui na programação da CNN Brasil sobre o índice de desaprovação do governo, que passou na frente da aprovação em mais uma pesquisa divulgada neste ano, agora um levantamento da Quest. Obrigada, Evair de Mello, obrigada, Rogério Correia, vice-líder do governo e liderança da oposição. A gente agradece aqui pelo Live CNN. Até mais.